Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas! Estou aqui com Mili Lacombe, que é aniversário dela. Você sabia, Manu? Não, eu acabei de ver aqui no chat do negócio de streaming. E aí eu ia começar o programa assim, gritando: gente, aniversário da Mili! Aniversário da Mili! E ela está Parabéns. passando frio só para mostrar a camiseta. Isso, exato. Eu tô passando frio só pra ficar de Fluminense. E eu preciso dizer o seguinte: esse programa está sendo exibido no dia 2, mas meu aniversário é no dia 1 de julho. Dia 1, isso. E comigo, famoso dia 1º. Famoso dia 1º. Simplesmente Marisa Monte, Fábio Porchat, Lady Di, Pamela Anderson. Tem mais gente. Mili Lacombe, né? Mili Desculpa. Minha querida amiga Dani Bianchi faz aniversário hoje. Gente, é uma galera. Meu cachorro nasceu hoje. Pra nascer hoje, fez sexo que data exatamente? Pra gente ver por que tanta gente tá nascendo aí nessa data. É tipo um dia dos namorados. Elas não sabem fazer conta. Novembro, dezembro, setembro. O feriadinho ali, 7 de setembro, fazendo um amor. Deve ser. Pode ser, deve ser isso. Ainda bem que esse amor foi feito, que Mili Lacombe foi feito. Obrigado, universo. Vocês são demais, gente. Obrigada. Muito bom. E muitos avisos. Primeiro, para se inscrever no canal, muito importante, não custa, se inscreve aí. Segundo aviso, hoje é o programa 20º. E terceiro, muito importante aviso, a gente vai parar por 4 semanas. Porque é importante, né? Tirar aquele período... Primeiro porque é férias de julho e eu preciso dar umas viajadas com pequena Rita. E depois porque a gente vai o quê? Ler e vai encher nossa cabecinha de novidades para vir com tudo. Vai viver memórias. Vai viver, vai fazer amor, todo tipo de coisa. E, importante, você que é histérica, manda pra gente temas que você gostaria de ver no programa. Isso é legal. Porque agora a Dani, maravilhosa, que trabalha comigo, vai ler com muita atenção os e-mails, as mensagens. Então a gente vai dar mais uma atenção para isso, que tava meio... Boa. Né? A gente na correria não tava conseguindo ver tudo. Bom, hoje é um programa um pouco mais curto, e eu explico porque eu estou assim, toda no brilho. Tá. Que apesar de a importância gigantesca de Mili e Manu na minha vida, e ser aniversário de Mili... Os brilhos são também porque eu estava gravando o meu programa no UOL, o Desculpa Alguma Coisa, e eu gravei hoje com 3 pessoas que eu admiro muito, que a primeira entrevista que eu fiz foi com a doutora Ana Cláudia Arantes, que escreveu o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela é uma médica que fala de cuidados paliativos, foi a primeira a falar disso no Brasil, e foi uma entrevista linda, linda, linda. E eu entrevistei juntinhas 2 mulheres maravilhosas, Petra Costa, que acabou de lançar o documentário Apocalipse nos Trópicos, e junto eu entrevistei a Alessandra Rufino, que ama vocês duas, e que eu amo ela, e que todo mundo ama a Alessandra, e que faz o Calma Urgente, né, junto com o Gregório, era showrunner do Greg News e produziu esse documentário da Petra. Então eu tava com essas 3. E hoje é um programa mais curtinho, justamente porque eu tava gravando e atrasa sempre, eu acabei atrasando e a Mili entra às 6h10 em ponto para o seu trabalho também no UOL. É o UOL em nossas vidas. Então vai ser um programa um pouco mais curto e mais solto, uma coisa ali, a gente falando o que tá a fim de falar. Manuela, no nosso grupo de WhatsApp, falou, poxa, mas sem tema eu vou falar o que eu não devia. Eu tenho Mercúrio em Áries, cara. Eu sou boca de sacola. Eu tenho Áries, eu tenho umas 9 casas em Áries, então vai ser puxado pra gente. Mas por que eu comecei falando de Petra, Alessandra e a doutora Ana Cláudia? Porque eu tô numa alegria, porque daí eu entrevistei essas 3 mulheres, aí eu chego, vou falar com vocês 2, e aí a gente podia fazer esse tema felicidade, que inclusive um querido ouvinte pediu pra gente falar de felicidade. E eu tô muito feliz, porque, enfim, é um dia que passei com essas 3 mulheres que me nutriram a alma, o espírito, que no caso é a mesma coisa. E agora eu tô com vocês. Então, isso é muito feliz pra mim, tá com mulheres muito inteligentes e essa troca. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, porque falei por 37 minutos sem parar.
Manu, quer falar? Fala o que é felicidade, Manu. Deixa correr solto. Cara, eu tô catatônica aqui, porque... Diferente, né? Diferente. Mas felicidade, cara. Eu acho que quando você... Vou chegar com uma mensagem de esperança. Tá. Porque quando você desiste dela é que ela vem, gente. É uma coisa muito bonita de ver. Porque tem momentos da vida em que você não tá sentindo que você tá feliz e esse fato te esmaga muito, né? E é muito bom essa entrega de a vida é o que é. É o que é, né? A partir desse momento é que você começa a ir meio deixando a felicidade entrar. Pelo menos na minha experiência é isso. E o que você falou, Tati, é muito lindo mesmo de você viver um dia, inclusive em relação ao trabalho, né? Isso é um grande privilégio que a gente tem que admitir, celebrar. Porque eu acho que ser feliz é poder ser quem você é, do jeitinho que você é, gostando de você do jeitinho que você é. Isso não é moleza não, gente. Isso aí é muita terapia. Assim, até é muito caixote que a gente toma até chegar nesse lugar. Não é ser uma pessoa melhor, né? Não é... poder ser quem você é, fazer o que você gosta. Aí a gente fica com a impressão que fazer o que você gosta... a gente, às vezes, sei lá... então eu tenho que trabalhar pra cacete pra fazer uma viagem. Sim, isso é um propósito. Não necessariamente é só isso. Mas ter um propósito, estar se movimentando, nem que seja em passinhos do bonequinho de formiguinha... pra fazer o que você gosta, pra ser o que você é. Então, assim, você quer colher o fruto e você não quer arar a terra? Muito bom. Isso. Nossa, Manu. A felicidade, pra mim, ela existe no miudinho. Então, por exemplo, estar aqui com vocês, toda terça-feira à tarde que a gente grava, é realmente uma felicidade pra mim. Eu entendo que é um privilégio, tá, gente? Eu realmente entendo, porque a gente tá fazendo... É uma aventura isso aqui, né? Uma ideia que brotou dessa cabeça absolutamente fenomenal da Tati. E aí a gente falou, bora, se jogou sem saber direito para onde, e aqui estamos. E toda vez que eu saio na rua e alguém fala do Reparação, eu fico com tanto orgulho, assim, de estar fazendo isso com vocês. E é só gostoso. Então isso me deixa muito feliz. E tem um aspecto da felicidade... que, por exemplo, hoje, não é só porque é meu aniversário, não. Eu nem fico feliz em aniversário, não porque os anos estão passando, nada disso. Eu adoro que os anos estejam passando. Eu não fico feliz especialmente porque, sei lá, é um dia pra mim como outro qualquer. Mas, gente, ontem, o Fluminense ganhou um jogo impossível. Impossível de ganhar. Não havia como o Fluminense passar. E a minha felicidade, eu não dormi. Eu fiquei num êxtase. Eu estou num êxtase que eu não sei dizer pra vocês. Porque ganhou da Inter de Milão e todo mundo falou que não ia ganhar, o Fluminense é muito mais fraco. Mas o futebol faz isso com a gente, sabe? O futebol me deixa assim. Até sexta-feira, que vai ser o outro jogo do Fluminense, talvez ele perca, eu estarei nas nuvens, flutuando, entendeu? A questão é que eu amo um esporte que me detesta, né? Todas as mulheres que amam o futebol amam um esporte que nos detesta, mas ainda assim a gente segue. Então é isso, eu queria dizer que a felicidade, ela é mesmo, como escreveu, quem foi mesmo que escreveu, gente? Em Horinha de Descuido, João Guimarães Rosa. Felicidade a gente acha mesmo em Horinha de Descuido. Horinha de Descuido. É o que a Manu falou, desiste que ela vem. Mas ela é no miúdo, gente. Ela não é nada grandioso, ela é pequenininha. Isso que você falou do miudinho, eu lembrei de uma vez que talvez eu tivesse de TPM, a chance é bem grande. Mas que eu chorei de felicidade porque eu pedi uma comida e veio um saquinho de farofa junto. Cara, eu olhava pra aquele saquinho de farofa. Eu não sei nem se eu consegui comer ela direito. Coisa mais linda, gente. Eu não tava esperando. Farofa que chega sem avisar. Cara, eu não tava brinde. Esperando. Felicidade é brinde. Eu lembro uma vez que me chamaram para falar pela primeira vez, palestrar assim, em algum lugar. Tava muito no começo de carreira. E eu falei, nossa, alguém quer ouvir o que eu tenho a dizer? Eu tinha acabado de lançar um primeiro livro, assim, sei lá, muito tempo atrás, 20 anos atrás. E aí me chamaram para um debate, um monte de escritor, tal. E eu cheguei lá e eu tava assim maravilhada com aquilo. Não acredito, isso é grandioso, é o começo do fim da minha vida, aquele momento meio épico assim. Aí eu vi que
do lado ali estavam dando uns brindes. Eu perdi o horário da minha mesa porque eu entrei na fila do brinde. E dava tipo assim, um absorvente interno, sabe? Todos os patrocinadores da feira, era uma feira literária, sei lá. E tinha os patrocinadores, então eu ganhava tipo um absorvente interno, um daquelas amostras grátis de um perfume horroroso, doce, que me deu enxaqueca. Mas eu entrei 15 minutos atrasada na minha mesa porque eu entrei na fila do brinde. E aí eu lembrei, como eu sempre lembro, porque me marcou demais, o livro O Sentido da Vida, do Contardo Caligares, que é um livro póstumo, até resenhei para a Folha, que ele fala que para ele importa mais uma vida interessante do que exatamente essa busca pela felicidade, né? Inclusive ele fala uma coisa muito forte nesse livro, que ele não entende, alguns analisandos dele, que em momentos de extrema tristeza e dificuldade, procuravam psiquiatras no intuito de ficar sedado. Tipo assim, eu não vou passar pela morte da minha mãe sem estar totalmente sedado. E o Caligares falava para esses analisandos, mas você vai ter uma morte da sua mãe só. E é uma coisa que, claro que tem muita dor e é avassaladora a dor, mas assim, uma única chance que você vai ter de se despedir da sua mãe, uma única chance de você ter um último dia com a sua mãe. E para a história da sua vida, é um dia interessantíssimo, que vai te marcar para sempre. Você quer passar esse dia sedado? Então o livro é um pouco um convite para as pessoas não buscarem todos os dias a felicidade, mas às vezes buscarem outros tipos de emoção, porque é isso que vai fazer a vida interessante. Mas uma outra coisa que eu queria falar é que eu acabei me tornando uma escritora nas minhas crônicas, nos livros. Acho até que para ser um pouco perdoada por quem lê, como eu falo de mim, como eu sou muito autoral e toda crônica é eu. Então todas as minhas crônicas é sempre falando de algum perrengue que eu passei, ou a última crônica que eu escrevi para a Folha era falando que quando eu era mais jovem, eu acompanhava bandas de rock indie, depois eu acompanhei um namorado, sei lá, que foi fazer um mochilão, depois eu acompanhei uma gravação de um filme meu por cidades medievais na Europa, e que agora eu só acompanhava nódulo, cisto e pedra no rim. Desde os 40 anos que os médicos falam para mim, opa, tem um cisto aqui, acho que não é nada mais bom acompanhar. Aí eu tenho uma lista de tudo que eu tenho que acompanhar, que é pedra no rim, cisto no seio e no ovário, um tumor aqui no osso externo e agora um nódulo no fígado. E aí todo ano eu tenho que acompanhar. E é muito engraçado, né? Ter que acompanhar essas coisas. E aí eu fiz uma crônica falando, tal. Então, sempre eu escrevo desse lugar de me dar uma detonada. Mas eu acho que eu queria fazer um exercício agora de falar, talvez pela primeira vez, que minha vida é muito boa. No sentido, assim, que eu amo muito minha filha, que eu tenho uma relação, apesar de ter rendido milhares de livros, porque é uma relação muito intensa com a minha mãe. É uma relação viva, uma relação interessante, como diria o Contardo, né? Nem sempre a gente está juntas e na harmonia mais solar dos trópicos, mas é muito interessante. Tanto que me rendeu um monte de crônica, um monte de livro, um monte de episódio de podcast. Então eu sou muito grata por ter essa mãe, que é tão maluquinha quanto eu. A Rita me dá muita demanda. Não é uma criança... Às vezes eu vejo amigas minhas com aquela criança que é super doce, obediente. A Rita, desde que tem 2 anos de idade, bate boca comigo. Mas é uma criança interessante pra caramba, né? Que fala coisas que mudam... Eu sempre conto isso, né? Eu tinha um namorado... A Rita, quando tinha 4 anos de idade, eu tinha um mal-estar em relação a um namorado, que eu tentava ficar vendo o que era na terapia. Ela tinha 4 para 5 anos. Ela falou assim pra mim, mamãe, esse namoro não vai dar certo, não. Porque você é engraçada e ele é o cara que não ri. E eu achei isso tão genial, porque aquilo era muito mais profundo do que só essa frase, era muito mais complexo, né? Então eu tenho essa mãe que dá um certo trabalho, eu tenho essa filha que dá trabalho, um certo, porra, minha mãe dá um trabalho da porra. Mas elas são muito interessantes, né? E eu fico pensando... A minha cabeça também me dá muito trabalho, né? Eu sou ciclotímica, então no mesmo dia eu tô muito animada, daqui a pouco eu tô meio deprimida, aí eu tô de saco cheio de tudo e eu tenho que fazer tratamento para essa ciclotimia e tenho ansiedade, enfim, é uma cabeça um pouco cagada, mas ela me traz muita coisa interessante, muito pensamento interessante. Então, não sei, queria falar um pouco que eu sou grata por esses
perrengues muito interessantes que a vida me traz. Eu acho que a gente que vive, nós três, né? A gente vive de escrever, contar histórias. Eu acho que se a gente não permitir sentir, a gente dificilmente vai conseguir fazer o que a gente gosta de fazer, né? E realmente um privilégio a gente poder exercer nosso talento, né? Eu já contei aqui a história da minha mãe, que nunca soube que ela era uma escritora, né? Ela não teve a chance de exercer esse talento. E aí, Tati, você entrou falando da doutora Ana Cláudia Arantes, que eu acho, assim, um lado da medicina que a gente negou durante muito tempo, que é cuidados paliativos, que eu nem sabia que existia, até eu encontrar a doutora Ana Cláudia, porque a gente vai morrer, né? A única coisa que a gente sabe que vai acontecer com todos nós, o Sol vai morrer, gente, a Terra vai morrer, a Via Láctea vai colidir com Andrômeda. Então, assim, e vai ser, gente, imagina ver esse espetáculo, 2 galáxias colidindo, que coisa mais maravilhosa que vai ser isso. Mas eu lembro também de um dia que eu estava vendo Cosmos e eles fazem uma simulação das 2 galáxias vindo e explodindo e eu comecei a chorar de alegria. Juro por Deus? Quero ver esse negócio não. Tô agarradinha na vida. Coisa muito linda, muito linda. E aí eu tô falando isso porque assim, sim, mas ficar agarrada na vida, a gente só se agarra na vida com essa força e com essa vontade porque a gente sabe que vai acabar. Então a noção de que vai acabar é que dá sentido à vida. É a morte que dá sentido à vida. E eu tô falando também isso, gente, porque assim, essa semana eu fiquei muito, muito, muito triste com a morte da Juliana Marins. Foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim. Eu entendo que a vida tem uma dimensão de tragédia. Eu já perdi uma ex-mulher aos 39 anos. Não, desculpa, meu telefone tocou. Eu já perdi uma ex-mulher aos 39 anos num acidente de carro, assim, muito jovem, num acidente de carro, ela foi atropelada. Mas eu não consegui lidar com essa morte. E eu lidei com ela escrevendo, porque é como eu elaboro as coisas, sabe? Mas teve um dia assim, que eu fechei o olho e eu não conseguia parar de chorar. Eu estava no carro dirigindo. E eu entendo que isso também dá sentido à nossa existência, mas, ao mesmo tempo, eu não sei o que fazer com isso, sabe? Sentir tudo isso. Eu não sei para onde ir. Então, eu agradeço muito, assim, eu consegui elaborar isso escrevendo e falando e aqui com vocês. Que é isso, assim, acaba, a gente não sabe quando, a gente não sabe como, né? Ao mesmo tempo, se a gente olha para isso sem se encantar com a vida, sem saber que, assim, esses encontros aqui, o que a gente tem para trocar, a gente sair na rua e alguém falar, Milha, assim, uma coisa que você falou, uma coisa que você escreveu, mexeu muito comigo, são essas conexões que me fazem feliz também, sabe? Eu bebo muito disso, assim, dessa fonte. Saber que a gente está se afetando o tempo inteiro. A gente está se afetando o tempo inteiro. Eu gosto muito de uma coisa que o Safato lhe fala, que é assim, a sociedade não é só um conjunto de normas, regras e leis. Ela é um circuito de afetos, mais do que qualquer coisa. Nós somos esses afetos, né? Então, eu não sei, onde quer que a Juliana esteja, se ela continuou, se tem alguma coisa depois aqui, eu gostaria muito que ela tivesse em paz e que o que fosse depois daqui fosse muito melhor do que isso aqui. Que às vezes é muito bom, mas às vezes não é, né? Que lindo, eu fiquei muito triste com essa morte também. Manu? Eu acho que pra gente que entrou nessa transmissão de uma forma tão caótica hoje, a gente tá sendo surpreendentemente coerente, sabe? Quem disse que a gente não tinha um tema? A gente tem um tema. Porque assim, você começa trazendo A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, aí conecta com a coisa do contardo de se sedar num dia que você tem que sentir aquela dor, aí fala também sobre ser feliz, e não é nem apesar, né? Tipo assim, você fala das questões em relação à sua mãe, você fala das questões em relação à sua filha. Aí vem Millie e fala como entrar em contato com esses sentimentos. É uma base e, né, ao mesmo tempo que a gente tá feliz celebrando coisas, a gente tá olhando pra morte o dia inteiro. O dia inteiro não, o tempo inteiro, né? Ou a gente pode estar evitando também, mas eu gosto, geralmente, quando a morte visita a minha vida, eu convido ela pra entrar, tomar um cafezinho, porque ela não pode ser ignorada, não. E aí eu fico pensando como quando a gente tenta se proteger de sentimentos ruins,
a gente acaba se afastando dos bons também, né? Então, e olhar para todas as fragilidades, supostamente, da vida, né? Dizer, essa minha relação aqui, ela é muito complexa, ela é muito complicada, mas ela vale a pena, né? A gente tá sempre fazendo isso, e isso é um sinal muito positivo, eu acho, porque essa questão do vínculo também, do amor, é muito bonita, né? Você sente quando as pessoas morrem, como elas continuam vivas em você mesmo, como é a força realmente mais poderosa que existe, né? A lei do universo mais poderosa que existe é o amor, porque ela consegue transcender isso. Então, é doido, porque a gente tem um ideal de felicidade, que é o quê? Você correndo numa pradaria de lavanda, num dia ensolarado, Com os bichinhos e umas borboletas, os cachorrinhos. e o seu cabelo não tá oleoso na hora. E sabe o que é, né? Um ideal de uma vida que não existe, né? Que é inventado, porque os momentos onde eu mais me surpreendi com a felicidade eram momentos onde uma certa lógica na minha cabeça dizia que eu não deveria estar feliz naquele momento, porque estava um momento difícil, né? E é meio isso, né? Difícil, mas vale a pena. E o fato, quando a gente encara assim a morte, a coisa vale mais a pena ainda. Então, olhar pra dor faz a gente se sentir mais feliz ainda, porque quando a gente trabalha essa dor e consegue processar ela. Então, não tem como separar uma coisa da outra, né? E é muito doido, porque no dia mais feliz da minha vida eu tava triste, e no dia mais triste da minha vida eu tava feliz. O dia mais triste da minha vida até hoje foi quando meu avô morreu. E eu tava péssima no velório, já contei essa história algumas vezes. E aí eu comecei, uma hora eu tava, acho que tendo uma crise de ansiedade, ainda não sabia o que era isso, eu tinha 13 anos. E eu não podia pesar na minha mãe, nos meus tios, no meu pai, que tava ali também sofrendo um luto horrível com a morte do meu avô, era pai da minha mãe. E eu tentei me acalmar por conta própria, sem pesar nos adultos que estavam ali sofrendo também. E aí, pra me acalmar, eu comecei a narrar o velório do meu avô pra mim. E comecei a narrar quem chegava, quem eram aquelas pessoas, se meu avô gostava dela ou não. Isso tudo dentro da minha cabeça, assim, eu fechei o olho e comecei a narrar quem era meu avô, o que eu tava sentindo. E ali eu entendi que eu ia ser escritora. Eu decidi a minha profissão que eu teria pro resto da vida no velório do meu avô. E aquilo foi uma sensação tão forte que eu nunca mais esqueci. Então foi uma sensação que tinha uma alegria junto. Porque eu falei, eu vou me agarrar nisso pra sempre, que é exatamente o que a Mili falou. Que bom que a gente pode escrever, porque senão seria impossível passar por isso, né? Porque acho que escritor tem essa coisa meio sem pele, né? Meio carne viva. E o dia mais feliz da minha vida, que foi o dia que a Rita nasceu, eu tava apavorada. Porque assim, você nasce um ser humaninho de 3,3 kg. Eu, no meu caso, tava toda costurada ali. Você sai de uma cirurgia, fiz cesárea, e assim, qualquer microcirurgia que você faz, o médico manda você ir para casa descansar. A mãe faz uma cirurgia super invasiva, que é a cesárea, já tem que dar de mamar, ficar de pé, o neném não pode chorar. E aquela coisinha minúscula, que eu já amava mais do que eu amava a mim mesma, isso é muito assustador. E junto com esse medo, com esse pavor, você fica meio triste também, porque é meio um luto da sua vida de antes. E é uma dor da cesárea que você tá já amamentando a criança e não pode nem cuidar direito desse pós-cirúrgico, no meu caso de cesárea. E aí eu entendi que dava pra ter muita tristeza na felicidade e alguma felicidade na tristeza, né? Parece meio papo, agora elas estão querendo o quê? Autoajuda? Filósofa de botequim? Mas é isso, acho que a gente tá falando coisas que parecem meio, sei lá, parece... Porque a gente eu só confio em mim na ironia, né? Se eu não tô sendo irônica, eu não confio que eu tô falando coisa que preste. Mas... Eita, eu não tô sendo irônica, então eu não tô falando nada que preste. Mas foi tão... acho que a ambiguidade... Ela é uma coisa muito importante. E eu só fui entender a importância da ambiguidade já mais velha. E foi na minha gravidez. Porque assim que eu engravidei, eu fiquei profundamente feliz de estar grávida e fiquei profundamente triste de estar grávida, porque a real é que é uma porrada, né? A tua vida vai mudar completamente, eu vomitei até o 5º mês e aí eu fui numa psicanalista na época
e falei pra ela, eu acho que eu sou uma sociopata, porque eu passei a vida inteira querendo engravidar. E agora que eu tô grávida, eu não tô um unicórnio alado da alegria suprema. Mas eu também tô feliz. Aí ela falou, ué, mas você tá feliz e você tá triste. Eu falei, mas a mãe tem só que amar. A mãe não tem que estar com bode de estar grávida. Aí ela falou, meu Deus do céu, como que você se relacionou com a sua mãe até hoje? Ambiguidade, ambivalência. A sua mãe, ela falou pra mim, ela te ama e ela te odeia. É bom que você saiba disso. E durante todo o tempo que ela te criou te amando e te odiando. Então, muito normal que você esteja amando e odiando a gravidez. Gente, esse dia mudou minha vida. Mudou minha relação com a minha mãe. Mudou meu pensamento de que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu não estou super feliz. Porque tem esse peso em cima da mãe, né? Então, Sim. a felicidade também, às vezes, é a gente abraçar as sombras. Ai, meu Deus, hoje eu tô muito sem ironia. Fudeu. Eu adoro. Você sabe que tem uma frase do professor Luiz Antônio Simas que eu amo, que ele fala assim, a gente não faz festa porque a vida é mole, a gente faz festa porque a vida é dura. E essa ambivalência, essa contradição, isso é maravilhoso, assim. A alegria agora falando de uma maneira mais coletiva, a alegria, ela é ferramenta de resistência, ela é arma de luta. Você estar alegre. Eu lembro que uma vez, quando eu perdi minha ex-mulher, eu fiquei muito mal, né? Eu não conseguia mais sair, eu não conseguia mais falar, eu encavernei, mais do que eu já sou encavernada, vocês imaginem o nível. E tem, a Beth e a Naira, elas dão banho há mais de, sei lá, 30 anos, elas vão em casa dar banho nos cachorros, né? E elas estavam indo lá e elas estavam me vendo assim, catatônica, né? Vegetativa. E um dia eu levantei para levar elas até a porta e eu lembro da Beth, acho que foi a Beth que falou para mim, ela falou assim, pôs a mão no meu ombro e falou assim, Mili, ficar bem quando tá tudo bem é a coisa mais fácil do mundo. O truque é ficar bem quando as coisas não vão bem. Nossa. E saiu. Sabe, e é uma mulher negra, periférica, que passa lá uma luta com os pais, ela cuida dos pais que estão com algum tipo de demência, sabe? Ela dá banho em cachorro o dia inteiro, assim, depois até podemos colocar o telefone dela aqui, porque assim, ela faz isso da vida, e ela é sensacional. Ela vai nas casas? Vai nas casas. E em São Paulo também? Em São Paulo, não, em São Paulo. Gente, é em São Paulo, gente, eu já quero agora. Ela faz 30 anos, tá? Porque ela conheceu meu pai morreu há 25. Então, quando ela me falou isso, eu fiz assim, sabe? Eu falei, gente, assim, eu tô aqui dentro é quase assim, a gente tem que sair, a vida contém essa dimensão de tragédia. Vai doer, vai ficar ruim. Tudo dando certo, a gente vai enterrar nossas mães. Tudo dando certo, a gente vai enterrar nossas mães. Porque se não for isso, alguma coisa terá dado muito errado, né? Então, é isso, assim. Então, eu faço festa, sabe? Eu danço sozinha. Eu sou muito feliz nas festinhas do dia a dia. E Fluminense, pelo amor de Deus, continua me ajudando, Fluminense. Eu preciso... Eu vou contar, só um parênteses antes da Manu falar. Eu cheguei na casa da Mili, dormi uma ou duas noites, acho que uma noite na casa da Mili pra gravar a entrevista que eu fiz com ela. E a Mili tava muito feliz de me receber, o Bully junto. Aí a Boucher, que é ex-mulher da Mili, advogada da Mili, que tem a casa do lado, né, em Gonçalves, chegou e falou assim, olha, ela tava ontem desesperada, porque ela fica muito feliz que as pessoas venham, mas ela também fica desesperada para as pessoas irem embora. Então, essa felicidade que ela tá sentindo, não ache que também ela não vai ficar assim a hora que você foi embora. Eu achei isso tão maravilhoso. Eu sou um pouco assim também. E a gente se identifica total também, né, amiga, com isso. Total. Cara, Total. E aí eu fiquei assim, ouvindo a Mili pensando também quando a minha avó morreu, aí eu tive assim um momento que era o ponto mais baixo, né, do luto. E eu entrei na terapia e eu tinha um único objetivo, tá? Que era convencer a minha terapeuta que a melhor coisa que eu poderia fazer era me matar. Aí eu cheguei assim, oi. Aí eu começo a descrever, cara, a vida não faz sentido. Todas as pessoas que você ama vão morrer. Eu vou morrer. Aí eu faço o quê? Eu fico trabalhando pra um cacete, pra dar dinheiro pra pessoas acima de mim e pra pagar aluguel. Então eu acho que realmente a vida é muito ruim, a vida é uma merda. Aí ela falou assim, sim, também.
Tipo, é uma perspectiva da vida. A gente pensa, não, todo mundo vai morrer. A gente trabalha pra pagar um aluguel. Nananana. Se a gente quiser ver a vida dessa forma, como se ela não fizesse sentido, ela não faz mesmo. Beijo, tchau. Mas é esse lance de deixar duas verdades coexistirem dentro de você sem uma não anular a outra. Né? Porque ela falou sim. Aí depois ela falou assim, também. Isso foi ano passado, mano? Daí uma outra foi no final do ano. Foi, mas assim, não tava ali numa situação, como é que é, CVV. Eu tava só muito mal, porque minha avó tinha morrido. Entendeu? Desculpa rir, mas é porque qualquer coisa que a Manu fala é engraçado. Como é que eu tava numa situação CVV? Não, que eu já tava preocupada. Você passou por isso e eu nem fiquei sabendo. Não, mas eu fui resolver lá com quem tava, com a pessoa apropriada pra ter aquela conversa ali de igual pra igual, né? Tipo assim, de igual pra igual não, mas poder ser sincera em relação a essa minha perspectiva. E é isso, eu acho que essa questão do luto, todos os momentos da nossa vida de transformação, tem luto. Ai, que alegria casou, vai ter um luto de uma vida anterior que não volta mais. Ai, que alegria nasceu um filho. Ai, que alegria, tipo assim, chegou num outro patamar em relação ao trabalho. Vai ter um luto da época que não tinha esse tamanho dessa responsabilidade. Então, a gente não pode achar que vai ser sempre luz, 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 mariposinha, né? As pessoas que elas acreditam num lado só, né? Elas enlouquecem, assim, porque não faz sentido. Então, a gente tem que entender que mesmo em momentos de comemoração, a gente vai estar... né? A liberdade dói, porque você sempre abre mão de uma pessoa que você era, ou de alguém, ou de um contexto da sua vida, e você vai sentir falta. Então, agora eu já tô melhorzinha. Ô Manu, uma vez o Ayrton Krenak falou uma coisa que também ficou gravada assim na minha cabeça. Ele falou, sabe quando a lagarta tá batendo no casulo antes de virar borboleta? Se você vira a lagarta batendo naquele casulo, tipo, a lagarta tá sofrendo, ela tá querendo sair, mas não é fácil sair. Mas se você vai lá e corta, ela cai no chão e morre. Ninguém pode ir lá ajudar. Eu achei isso tão simbólico, assim, porque às vezes a gente quer acelerar um processo que não tem como acelerar. Sabe? Ela vai sair e ela vai voar. Né? Sim. E eu gosto dessas analogias para falar da gente, assim. A gente vai sair, a gente vai voar. E eu volto na Juliana, assim, porque muita gente falou, né? Mulher não... Então fiquem em casa, então não saiam, não vão longe. E o recado é exatamente o oposto, a gente vai bem longe, porque ficar é mais perigoso pra gente. É dentro de casa que acontecem os crimes contra uma mulher. Então a gente vai sim, porque pior do que ir é não ir. Então a gente vai longe, também pela Juliana, sabe? Sim. Porque se ela pudesse falar com a gente, eu acho que ela diria isso, vão, escalem as montanhas, subam aí, onde vocês querem subir. Sim, é perigoso, é arriscado, mas vale a pena, né? E tem uma última coisa que eu lembrei, que é... Eu acho que muito novinha, eu percebi que eu tinha ciclotimia e que eu tinha esses períodos, né? A ciclotimia é um tipo de bipolaridade mais leve, que eu só fui diagnosticada faz 3 anos, mas que criança eu tinha um pouco essa montanha-russa. E só que quando eu tava triste, assustava demais a minha família. E quando eu tava feliz, a minha família ficava muito bem de eu estar feliz. Né? E quando eu dava uma caída, ficava meio sem querer sair assim, do quarto. Todo mundo ficava preocupado, ia pra igreja de Santa Rita, rezava, fazia promessa. E quando eu tava feliz, eu tava em mania, eu tava exausta, né? Eu descansava um pouco na tristeza. Só que eles riam muito, essa menina é artista, e ficavam, né? E eu percebi muito nova que eu precisava me manter na mania pra minha família não assustar e ser feliz. E aí eu percebi que, hoje em dia caiu essa ficha pra mim, né? Que eu me provoquei a vida toda pra ficar no estado maníaco a vida toda. Pra não assustar minha mãe, pra não assustar os meus avós quando eles eram vivos, pra não dar essa preocupação. Então eu virei uma pessoa exausta, né? Exausta, por isso que com 29 anos eu comecei a ter, acho que por isso, fibromialgia, enxaqueca, porque eu me mantive nesse lugar assim, pilhada e não sei o quê, eu via que eu ia cair, eu estimulava a mania, né? E aí na gravidez não teve como, eu tô obsessiva da gravidez hoje, não teve como ficar na mania, eu caí. Até porque eu precisava descansar. A grávida faz órgãos, né? Ela faz um ser humano. Então, uma grávida em mania, como é que vai fazer um... Né? Fígado. Até Hoje tá fazendo um fígado, eu acho que assim, em casos de bipolaridade mais séria, não tem esse controle, né? Mas no meu caso,
eu conseguia ver, tô caindo, tô subindo, conseguia manipular um pouco, né? E eu fiquei depresaça. E fui no meu psiquiatra e ele falou, olha, finalmente você vai entender que aquela ansiedade toda era uma tristeza que você não podia viver. Você se manteve no lugar da mania para não assustar sua mãe, mas vamos, já que você já tá precisando descansar, né? Vamos dar uma abraçadinha nisso. E ela é só o outro lado da ansiedade, não precisa ter medo. Você já tinha isso, né? E aí, só para encerrar mesmo, porque já deu horário aqui, a Mili precisa entrar na outra gravação dela. O ano passado, 2024, que acho que foi o ano que eu fiquei mais triste, assim, porque juntou, como eu já falei também, 2 separações, né? Separei do meu ex-marido, tive uma relação depois de 2 anos e separei também, então a dor meio que juntou, porque eu escapei da primeira, a gente não escapa de dor, né? Eu comecei uma relação muito próxima e falei, não vou viver esse luto do divórcio, porque já tô apaixonada. E aí, quando acabou, vieram os 2 lutos, né? E eu tava muito mal, o que me ajudou, já sempre bom repetir, foi candomblé, então espiritualidade foi muito importante. Mas, um dia na terapia, eu fui pra falar da dor da separação e do término, e eu comecei a chorar pela morte do meu avô. Que lá, quando eu tinha 12 anos, eu não aguentei chorar. E foi quando eu comecei a narrar e entendi que eu ia ser uma escritora, mas que eu nunca tinha chorado direito. Por medo, o tamanho da dor que ia vir era avassalador para uma criança de 12 anos. Mas aí, na terapia do ano passado, eu chorei a terapia inteira a morte do meu avô. E isso foi uma coisa, assim, muito importante, assim, muito, sabe? Então, nossa, liberou muita coisa, assim. Eu fui chorar 30 anos depois, né? Como era o nome dele? Osvaldo. A gente chamava ele de Seu Nito. E foi muito importante chorar 30 anos depois, aquilo que eu não conseguia aos 12 anos. Então, é isso. A gente foi falar de felicidade e falou de tristeza. Que bela trinca! Exato. Mas não tem como, né? Não. Tem dicas, gente? Ó, vou dar a dica então da Beth, que dá banho nos cachorrinhos em casa. Excelente Depois dica. eu passo o telefone pro Bully, pra Ju. Boa. Pra colocar aqui. E é Muito isso. bom. E a gente volta quando? Acho que seria legal a gente dizer quando a gente A volta. gente volta né? na primeira terça de agosto. Boa. E Quarta, eu né? já... Primeira quarta. Primeira quarta de agosto. Terça é o dia que a gente grava. E eu já dei a dica. Apocalipse nos Trópicos, da Petra Boa. Costa, tá? Espetacular. E você, Manu? Cara, eu tô meio viciada numa série agora. Se chama Station Eleven. É da HBO. HBO? É Max? É, João. Então, é uma coisa linda. É uma série pós-apocalíptica. Tem tudo pra ser um baita de um baixo astral. E é uma trupe de teatro num cenário pós-apocalíptico que fica encenando Shakespeare em cenários... cabeça, série cabeça. Não, é super... não é... tudo bem, tem a coisa deles encenarem Shakespeare e tal, mas é lindo porque é sobre vínculo, é sobre pessoas extremamente feridas, porque todo mundo, sei lá, sobrou só 5% da humanidade, todo mundo perdeu seus familiares e tal, então tá todo mundo meio encontrando novas famílias. É lindo, é uma minissérie. O que eu acho chique também. Eu tô completamente obcecada, Station Eleven. Muito bom, gente. Então é isso. 4 semaninhas aí e voltaremos. E parabéns pra Mili. Obrigada, gente. E se inscreva no canal, Saudades. quanto mais gente. Dá um like, não custa nada. Você chegou até aqui, clica no joinha, isso faz diferença. Isso, e compartilha. Manda pra turma, exato. Boa. E não me chega! Valeu, gente! Beijo, Até beijo, breve. Beijo saudosos. Beijo. Vai, Flusão, vai, Fluminense. Reparação histérica.